Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos encontrarmos mais uma vez através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018, celebramos em comunhão com toda a igreja a memória de São Vicente de Paulo. E a liturgia de hoje propõe para nós a seguinte reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje a memória de São Vicente de Paulo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e espírito, e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Esse versículo está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 39. E se esse versículo não foi o lema da vida de São Vicente, viveu como se fosse. O santo de hoje, São Vicente de Paulo, nasceu na Aquitânia, França, no ano de 1581. No seu tempo, a França era uma potência, porém, convivia com as crianças abandonadas, prostitutas, pobreza e ruínas causadas pela Revolução e também as guerras. Grande sacerdote, gerado numa família pobre e religiosa, ele não ficou de braços cruzados, mas se deixou mover pelo espírito de amor. Como padre, trabalhou numa paróquia, onde conviveu com as misérias materiais e também morais. Essa experiência lhe abriu para as obras da fé. Numa viagem, ele foi preso e com grande humildade viveu na escravidão até converter seu patrão e conseguiu, depois de 2 anos, sua liberdade. A partir disso, São Vicente de Paulo iniciou a reforma do clero, obras assistenciais, luta contra o jansenismo que esfriava a fé do povo e estragava com o seu rigorismo irracional. Fundou também a Congregação da Missão, os Lazaristas, e, unido a Santa Luísa de Marillac, edificou as Filhas da Caridade, conhecida como Irmãs Vicentinas. Sabia muito bem tirar dos ricos para dar aos pobres, sem usar a força dos braços, mas a força do coração. Morreu quase octogenário, a 27 de setembro de 1660. Então, queridos amados irmãos, um pouquinho da vida desse grande santo, cuja memória hoje nós celebramos. E, com alegria, nós podemos então, ali, em comunhão com os nossos irmãos vicentinos, celebrar o seu padroeiro. E aprendendo também, olhando para o exemplo, o testemunho desse grande santo, olhar para a nossa vida. Porque muitas vezes nós que, pelo batismo, assumimos também esse compromisso de ser sal da terra e luz do mundo, muitas vezes cruzamos os braços e esperamos que as mudanças aconteçam, mas pelos outros. São Vicente, ele então foi a diferença, ele foi a transformação, começando por si mesmo. E nos ensina também a percorrer esse mesmo caminho, para que nós possamos então transformar toda essa realidade que nos cerca. E que muitas vezes é conveniente eu ficar reclamando, mas sem fazer nada. E aí nós podemos então já lançar o olhar para a primeira leitura de hoje, extraída então do livro do Eclesiastes, onde o autor, queridos amados irmãos, desse livro, ele vai então nos dizer que tudo é vaidade. E nos convida e nos chama à reflexão, a olharmos para a nossa vida e perceber com que nós temos então ocupado o nosso tempo, com que nós temos gastado a nossa vida. Muitas pessoas têm então gastado a sua vida na busca dos prazeres, na busca de roupas de marca,
na busca por carros que são ali turbinados, com motores tops, enfim, buscando sempre do bom e do melhor, ou seja, pautando a sua vida nas coisas materiais, terrenas, e esquecendo do plano espiritual, que faz parte também da nossa humanidade. E é por isso que nós então nos deparamos com tantas pessoas que se encontram em depressão, no vazio existencial. Por quê? Pautam sua vida somente em coisas materiais. E nós então somos compostos, ou seja, formamos, o nosso corpo é uma unidade, corpo e espírito. Então nós precisamos também buscar o espiritual, seja qual for a religião, mas precisamos encontrar um sentido para a nossa vida, porque as coisas desse mundo é vaidade das vaidades. Do que adianta a pessoa, então, diz o texto, trabalhar ali o ano todo, a semana toda, a hora extra, tudo, e não desfrutar, não aproveitar daquilo que Deus então lhe ofereceu, ou seja, a vida, a família, seus entes queridos. Ficam muitas vezes trancados somente prezando o dinheiro lá do aqui material e esquecem que também tem outras coisas que preenchem o ser humano, ou seja, uma viagem em família, um passeio, a diversão, tudo isso faz parte da vida do ser humano. E olha, vira e mexe, nós temos que até mesmo dentro das nossas comunidades também dar uma sacudida dos nossos irmãos, porque muitos deles querem pautar a sua vida somente em igreja, em comunidade, e esquece da família. E não pode ser assim, é preciso olhar primeiro para a família, porque a família é a igreja doméstica. A comunidade, a qual então nós celebramos, nós prestamos o nosso trabalho pastoral, é uma extensão do nosso ministério que começa em casa. Então é preciso olhar se nós não estamos perdendo tempo com coisas vãs, porque o tempo, ele é breve. E quando nós menos esperarmos, o Senhor estará voltando. E o que nós teremos então para poder lhe apresentar? Então é preciso olhar. Esse texto nos ajuda a refletirmos sobre a nossa vida, se nós também não estamos fazendo nossa vida vaidade das vaidades. Para que assim, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, nós possamos, é claro, também viver nesse plano, nesse mundo, mas lançando o nosso olhar para o alto, porque é do céu que nós viemos e para lá queremos voltar. E assim, com o salmista de hoje, somos convidados então a rezarmos: ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança, é a nossa confiança. Não podemos então aqui estar presos somente às coisas desse mundo, porque tudo isso é passageiro. E quando terminar a nossa missão aqui, como será essa vida? Então é preciso lançar o olhar para a eternidade, porque é para lá que nós iremos ir. Pretendemos ir. E tudo isso vai depender de cada um de nós, de como nós vivemos essa vida. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é muito interessante também para nós, porque narra para nós o rei Herodes, aquele mesmo que então mandou decapitar a cabeça de João Batista. E Herodes está ouvindo falar das maravilhas que Jesus está realizando. E ali ele começa então a ficar preocupado. E olha que interessante, quando nós então temos algo errado na nossa vida, a nossa consciência nos acusa. E com certeza Herodes, ele não conseguia deitar a cabeça tranquilamente no seu travesseiro, reclinando um sono seguro, tranquilo, porque as suas atitudes, elas eram incoerentes. Ele usava o poder para manipular, matar. Tanto que Herodes começa a se questionar: será que é João Batista que eu mandei matar, que ressuscitou dos mortos? É algum dos profetas? O que vem a ser esse homem? Então tudo isso lhe tira a paz, lhe traz insegurança. Mas com tudo isso, Herodes procurava, o último versículo desse evangelho de hoje, procurava ver Jesus. Queridos amados irmãos, quantas pessoas de hoje também querem ver Jesus? Mas aqui é preciso então ter clareza acerca de que Jesus as pessoas de hoje querem ver. Muitas vezes as pessoas querem ver um Jesus
curandeiro, milagreiro, ou seja, um Deus que corresponda à minha expectativa, um Deus criado à minha imagem, e não eu criado à imagem e semelhança de Deus. Entende como que é hoje? Então, é preciso compreender para que nós possamos oferecer aquele verdadeiro Deus, que Ele, é claro, cura, liberta, realiza prodígios, mas que também me convida a mudar de vida, me convida à conversão. Esse é o Deus que nós devemos então apresentar para as pessoas. E não somente um Deus que cura, que liberta, porque se a pessoa ela não mudar de vida, fatalmente ela vai estar doente, vai estar enferma, escrava do vício, das drogas, do álcool, da prostituição, e fatalmente lá adiante vai novamente buscar somente no momento de dor, de sofrimento, de angústia. E Deus não quer isso, Deus não quer alienação, escravidão da fé. Deus quer pessoas que, claro, tenham uma vida pautada, voltada para Ele, mas que também aproveite essa vida, que viva essa vida sendo o sinal do seu amor. E isso é possível. Tem muita gente que se prende, acha que é impossível nós, enquanto cristãos, vivermos no mundo. E Jesus mostra para nós, no seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, Marcos, Mateus, João, justamente o contrário, que é possível sim sermos sinal de transformação no mundo, sem deixar-nos corromper pelo pecado. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir a intercessão de São Vicente de Paulo, e que toda essa nossa fé em Jesus Cristo nos leve a poder então amar o próximo, o pobre. Então, meus queridos amados irmãos, que toda essa nossa fé, ela possa ser então colocada a serviço do nosso próximo. Que essa fé em Jesus Cristo possa ser traduzida no amor aos necessitados, marginalizados, excluídos, e que nós possamos então viver a caridade em toda a sua dimensão, porque como diz Paulo, a carta aos Coríntios, tudo vai passar, apenas o amor ou a caridade, essa jamais passará, e essa permanece para sempre. E assim então o Senhor espera que nós estejamos vivendo esse amor, para que assim possamos ser sinal do amor de Deus na vida das pessoas, para que assim possamos ser agente de transformação diante dessa realidade a qual nós estamos inseridos. Peçamos então o Espírito Santo de Deus que nos ajude a podermos viver essa proposta e que o amor de Deus nos invada e nos ajude a levar esse mesmo amor a tantos corações sofridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, meu muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui através do nosso canal, desse nosso vídeo. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês, meus irmãos vicentinos, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que fazem esse trabalho bonito de poder, de amor, de caridade para com os pobres. E você que já se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado. E você que ainda não inscreveu, se inscreva no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui em inscrever-se e venha fazer parte dessa grande família. Ative aí o sininho para que sejam notificados os vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe seu like, seu comentário e vamos compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, fazendo com que a boa nova de Cristo alcance os corações sofridos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.